Deus transborda. Então, é a impossibilidade da pessoa encontrar o caminho da remissão, da redenção. Fica impossível, não tem como, porque a pessoa não quis. Por pura consciência, não é ignorante, não é o primeiro, né? Porque o pecado da ignorância, ele tem, vamos dizer assim, hora e dia para terminar. Quando? Quando por obra externa do Espírito Santo, ele se derramar sobre essa vida de alguma maneira. Ou porque ouviu o Evangelho, ou porque caiu em si, né? Como, por exemplo, o filho pródigo caiu em si, né? Como Nabucodonosor, na sua loucura. Então, as pessoas falam dessas coisas, e eu sempre falo isso, a nossa liderança das igrejas e tal, erram, porque não explicam e atribuem ao pecar contra o Espírito Santo, às vezes, por coisas banais. Só que essas pessoas ficam feridas, porque é um assunto sério. E essas pessoas se enxergam como pessoas que nunca mais terão perdão. Não é verdade. Eu sempre falo que pecar contra o Espírito é uma atitude difícil. Não é fácil pecar contra o Espírito. Não é por qualquer coisa. Claro, existe o pecado, existe o conserto, existe o arrependimento, lógico. Mas pecar contra o Espírito Santo é o último nível da decadência humana. É o último nível, né? E outra, a pessoa tem consciência. Daí todos aqueles que eu falar para você, que eu falei para você, Alexandre Latuero, enfim, Ofni e Finéias e tantos outros, eles tinham Judas, né? Eles tinham a consciência do que estavam fazendo. Eles não eram ignorantes. Então, obviamente, possivelmente, pela palavra de Deus, essas pessoas não tiveram, né, um caminho de retorno, um caminho de redenção, um caminho de perdão. Por quê? Porque não se propuseram a se arrepender, mas foram impenitentes, como diz um português mais clássico, certo? Então, dentro dessa lógica, preste atenção à lógica de Marcos, e por isso que eu sempre falo que Marcos, e concordo com os escritores, quando chamam o livro de Marcos do livro mais importante do mundo, exatamente por causa disso, pelo seu pioneirismo, pela sua autoridade de desbravar, de começar a iniciar o Novo Testamento a partir da biografia de Jesus, mas por causa de ser um livro tão sintético, tão, vamos chamar assim, resumido, mas tão profundo ao mesmo tempo. Imediatamente, após toda essa lógica doutrinária do que significa pecar contra o Espírito, vem um outro tema. Então ele foi para casa, Marcos capítulo 4, versículo 1, né? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. E aí ele fala assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, imediatamente, após esse momento nevrálgico, esse momento tão conflituoso de Jesus com os religiosos e de Jesus com a sua própria casa, com a sua própria família, que Marcos chama tão bem, né? A sua família nuclear, a sua família próxima de parentes,
para você ter uma ideia como que estava a relação de Jesus com a sua própria família. Obviamente que mais tarde essa família também, né, se converte a Jesus, haja vista os livros, as epístolas de Judas, irmão de Jesus, como a epístola de Tiago, irmão de Jesus e pastor da igreja de Jerusalém. Mas você percebe que tem todo um desgaste na relação. Por causa de Jesus? Não, mas por causa da família, que não estava entendendo a urgência, a constituição, né? O propósito do Pai na vida de Jesus em todo aquele momento, em toda aquela situação. Então, logo, imediatamente depois, Marcos já coloca como tema a parábola do semeador, que eu chamo da parábola mãe das parábolas, porque conforme diz Jesus, e está falando em Mateus, Lucas e Marcos, que quem não conhecer ou não entender a palavra do semeador não vai conhecer as outras parábolas, não vai ter entendimento. Então a parábola do semeador é como alguém já falou, que é a chave hermenêutica, né, de todas as parábolas de Jesus, por volta de 35 parábolas de Jesus, e que a parábola do semeador é a mãe das parábolas de Jesus. Por quê? Porque ela não precisa de explicação. Ela é por si só já a própria explicação, porque Jesus explica a parábola do semeador, né? Então, você perceba que se em algum momento existe algum pecado por causa da ignorância, imediatamente depois existe por parte, né, de João Marcos, claro, inspirado pelo Espírito Santo, o como rebater, como interromper esse movimento de ignorância a respeito das coisas de Deus, do reino dos céus e aquilo que o Senhor pode e deseja fazer por sobre a nossa vida. Então a palavra do semeador, a parábola do semeador é exatamente esse diapasão, né? Esse diapasão que faz com que nós entendamos e tenhamos os nossos ouvidos afinados, né? Sintonizados numa sintonia fina com a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor deseja realizar e aquilo que o Senhor deseja fazer. Então nós saímos de um ambiente de conflito, de um ambiente nevrálgico, de um ambiente em que os religiosos chegam às últimas consequências para atacarem Jesus, apontarem o dedo para Jesus e julgarem Jesus. Saindo desse ambiente, entra no ambiente do ensino, entra no ambiente da ministração, dos discípulos se aproximarem. Por quê? Porque a obra de Deus, a palavra de Deus são simples, porque Deus é simples. Mas isso não significa que não requeira de nós uma atenção, uma meditação, uma reflexão a respeito. Então, quando você tem, né, essa leitura maravilhosa de Marcos capítulo 4, do versículo 1 a 20, sobre a parábola do semeador, né, você tem o quê? Você tem toda a base, a plataforma de entendimento de todas as próximas parábolas. Claro que Marcos é o que menos toca nesse assunto de parábolas, né? Ao contrário de Mateus. Por quê? Porque Marcos fala de um Jesus mais atuante, de um Jesus que está, e você tem sempre essa frase, né? Imediatamente depois, após destas coisas. Então, Marcos coloca um Jesus em ação, né? Então não tem muita parábola. Mas as parábolas que são de ação, Marcos também fala e pontua e destaca essas parábolas. Então você tem essa parábola como a mãe das parábolas, portanto, a primeira, oficialmente falando, a primeira parábola. Não obstante Jesus ter falado do reino, né, e da casa no capítulo 3, quando ele se propõe a falar sobre reino dividido, sobre um ambiente dividido, pontuando, explicando para os escribas o que significava blasfemar contra o Espírito. Então,
nessa condição é que nós vamos dar início e começar a ler essa parábola e pensar a respeito. Claro, se não der hoje para pensarmos tudo, a gente vai continuar pensando durante os próximos dias. Mas diz assim, versículo 3. Não, já li. Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Por quê? Porque o Senhor está, vamos chamar, elegendo alguns para receberem a palavra e elegendo outros para não receber a palavra? Não. Mas a palavra do Senhor mostra aqui exatamente o sentimento divino que acontece desde o tempo lá do Egito, quando a Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração do faraó. E o que significa isso? Que quando o Senhor endureceu o coração do faraó, ele fez o coração do faraó ficar diferente? Não. Ele apenas deu espaço, né? Criou um ambiente para que o coração do faraó pudesse, né? Eu falo coração de maneira poética, né? Para que o entendimento do faraó, para que o discernimento do faraó, para que os seus propósitos tivessem plena liberdade. Ou seja, Deus deu pano para manga, deu espaço, né? Criou um campo para que aquilo que o faraó tinha no coração pudesse se manifestar, pudesse se expor. Não é que Deus foi lá e fez o coração do faraó, como diz Jeremias, né? Do coração de carne e o coração de pedra. Não. É porque o faraó já tinha toda uma condição, já havia criado toda uma situação de sentimento e pensamento, que era contrária ao propósito e à obra de Deus que o Senhor queria realizar através de Moisés e através do seu povo lá no tempo ainda do Egito. Então, é exatamente isso. Porque a Bíblia fala que o coração de alguns foi endurecido em relação a Jesus, em relação à sua messianidade, em relação à sua obra, exatamente para que essas pessoas tivessem espaço, encontrassem uma, vamos chamar assim, uma inspiração para que eles pudessem dar cabo àquilo que eles haviam se proposto no coração, que era exatamente se colocar contrário a tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. Então, quando a Bíblia fala, e Jesus fala, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. Não é que Deus está, porque alguns chegam a pregar que Deus está preparando alguns para a salvação e outros para a perdição. Não existe isso. Ninguém é robô na mão de Deus. O que nós temos é o livre-arbítrio. O que nós temos é a inspiração para, se desejarmos, buscarmos ao Senhor e nos convertermos a esse Deus, claro, com a ação do Espírito Santo, mas porque queremos. E não porque Deus preparou uns para a salvação e outros para a perdição. Não existe isso. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. E se somos tentados, é pela nossa própria concupiscência ou pela nossa própria corrupção, como diz algumas traduções. Não vem da parte de Deus, é de nós. Daí eu sempre falar para você que quando Jesus é tentado, ele é tentado como nós somos tentados todos os dias. A Bíblia fala em Lucas 4 que o Senhor Jesus era tentado a todo momento. A Bíblia fala em Marcos, em capítulo 1, que Jesus foi tentado todos os dias, né, dos 40 dias de jejum. Né? A única coisa que Jesus não é tentado por dentro. Por quê? Porque ele não tinha nos seus sentimentos raízes que pudesse se encontrar alguma falha,
algum espaço, alguma brecha para que o inimigo pudesse tentar, né? Enquanto nós temos brechas, temos espaços. Quando o inimigo tenta nos tentar, ele vai exatamente nesses locais, nesses espaços, nessas brechas. É diferente de Jesus, porque Jesus, claro, ele nasceu, foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, que é diferente de nós. Mas do outro lado, ele foi tentado exatamente nas mesmas condições, no mesmo ambiente que nós todos. Ele não foi tentado como foi Adão e Eva, no ambiente perfeito. Camada de ozônio, poluição zero, chuva no tempo, não era nem chuva, né? Era orvalho, né? Era uma névoa que subia da terra, como diz a Bíblia, mas de maneira equilibrada, todas as condições, frutas e verduras e hortaliças sem agrotóxicos, né, e tudo mais. Então havia um ambiente esse que com Jesus foi completamente diferente. Foi deserto, foi fome, foi jejum extremo, foi como é que fala? Marcos fala que ele ficava no deserto em meio às feras. Então, não bastasse tudo que ele estava passando, ainda haviam feras, ou seja, animais predadores durante todo o tempo em que Jesus esteve no deserto. Então era um ambiente completamente diferente. Mas mesmo assim ele venceu. Então nós percebemos o quê? Que quando Jesus fala para que não se convertam, é porque existe já uma motivação interna, interior, na profundidade do sentimento dessas pessoas, como havia também no coração do faraó do tempo de Moisés. Então é exatamente isso que Jesus está falando. E Jesus está falando que a parábola, como toda a obra de Deus, e está claro também, Marcos ele é cirúrgico, né, na sua doutrina, na sua maneira de expor o Evangelho. Por quê? Porque Marcos está falando também de maneira subliminar, exatamente para aqueles que estavam ao lado de Jesus, mas não estavam se apercebendo quem era Jesus e qual a sua verdadeira messianidade, que era a própria família de Jesus. Então Marcos está aqui ensinando, e o que significam as parábolas de maneira estratégica para a ministração de Jesus, e como eu devo estar, como eu devo me apresentar, para que essas parábolas tenham resultado, né, do propósito de Deus na minha vida. Então, a partir da parábola do semeador, o Senhor descortina uma nova etapa. Possivelmente, a partir daqui, possivelmente não, com certeza, Jesus não falaria mais diretamente, mas Jesus falaria através de parábolas, exatamente para que só houvesse entendimento para aqueles que buscassem, para aqueles que se debruçassem, né, sobre a palavra de Jesus, e refletissem, buscassem na presença do Deus Pai, buscassem na presença da manifestação da vontade e do propósito do Senhor, para o que significariam essas palavras, essas ministrações, essas pregações. Por quê? Carece de um entendimento, carece de um debruçar, de parar para refletir, para meditar, para estudar, coisas que, falando essas coisas hoje, parece até um xingamento, né? Parar, olha, parar é para quem não está na região da cidade de São Paulo, ou numa região metropolitana de trabalho, de estudo, disso e daquilo. Cuidado, hein? Por quê? Porque Jesus está exatamente nos alertando que, de acordo com aquilo que nós valorizarmos ou valorarmos, é exatamente o que nós teremos como resultado. E o que falta para nós muitas vezes é pensarmos, meditarmos,
na palavra do Senhor e que ela está querendo dizer, falar para mim. Porque a palavra de Deus, ela precisa falar para mim. A palavra de Deus tem esse propósito. Claro, tem um propósito ministerial, os propósitos de Deus no coletivo, com certeza. Mas ela precisa primeiramente falar comigo. Porque aquilo que eu falei anteriormente, já nesses dias. O Senhor não está preocupado com a obra que eu posso fazer. Ele não está preocupado com isso. Mas Ele está preocupado com o meu coração. E eu também, devolvendo esse sentimento para Ele, eu não posso estar preocupado com a obra de Deus. Mas eu quero satisfazer o Deus da obra. Porque a obra é dele. Ele é quem sabe o que vai fazer. Mas o Deus da obra, eu careço de conhecer. Eu careço de me derramar. Eu careço da sua misericórdia. Eu careço dos seus propósitos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos falando em Marcos capítulo 4, da transição, do que significa blasfêmia contra o Espírito Santo, o que significavam os religiosos ali no encalço de Jesus Cristo a todo tempo, e também o que significa essa estratégia de Jesus Cristo, de não mais falar diretamente, mas na maioria das vezes falar por parábolas. E o que significaria a dedução, o significado, o discernimento dessas parábolas, e ele nos ensina, e ele dá o gabarito, que é a parábola do semeador. Amém? Glória a Deus, vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, vamos pensar a respeito, meditar e darmos continuidade à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é bênção, ela é maravilhosa e ela nos limpa, ela nos purifica. Já estáis limpos pela palavra. Então, em nome de Jesus, que essa palavra encontre em nós um ambiente de depuração, de limpeza, de purificação,